Os treinamentos do Internacional seguem suspensos em função de tudo que acontece no estado do Rio Grande do Sul. A previsão dada pela Fraport de que o aeroporto só deve voltar a funcionar no final do mês de maio acende o alerta a respeito do futuro do Campeonato Brasileiro e das competições que os clubes gaúchos estão disputando. A partir disso, o Inter liderou um ofício que foi enviado para a CBF através da Federação Gaúcha de Futebol que pede a suspensão dos jogos das equipes gaúchas e dos jogos do Internacional por até 20 dias. Enquanto isso, jogadores do Internacional seguem se envolvendo na tentativa de auxiliar as vítimas dessa tragédia. Em meio a isso, o treinamento de reapresentação começa a ser projetado e a Alvorada surge como um destino possível para o Internacional, que se recusa a sair do estado do Rio Grande do Sul e sediar os seus jogos em outro local mais seguro. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 6 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla? Nesse vídeo, vamos fazer um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa segunda-feira, tá? Bom, o Inter não treinou, né? Os treinamentos estão suspensos em função de tudo que acontece no estado do Rio Grande do Sul. Mas hoje veio uma informação que mexeu nesse bastidor de retorno do futebol, de preparação das equipes. Que é a notícia que veio da Fraport, administrador do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de que o aeroporto só deve voltar a funcionar e ser reaberto no final do mês de maio. Dia 30 de maio. Foi a previsão dada pela Fraport inicialmente. Isto pelos motivos óbvios. A pista do aeroporto completamente inutilizada e alagada, o pátio do aeroporto completamente alagado, o saguão do aeroporto completamente alagado. Não há possibilidade de utilização do aeroporto Salgado Filho nos próximos dias, nas próximas semanas. E em função disso, a Fraport avisa que 30 de maio é uma data plausível para o retorno das operações. E, obviamente, que seriam mais 24 dias sem que Inter e Grêmio pudessem jogar, porque equipes não poderiam chegar aqui e o Inter não poderia sair. E através disso, se bolou alternativas e hoje os clubes gaúchos tiveram uma reunião virtual com a CBF. E nessa reunião, e nos contatos que eu fiz com as pessoas do Internacional, uma coisa ficou clara. O Inter tem uma posição absolutamente irredutível sobre não deixar o estado do Rio Grande do Sul. Porque uma das possibilidades, por exemplo, é o Inter se mudar para Santa Catarina e sediar os seus jogos lá, onde tem um grande número de torcedores colorados, e eles iriam aos jogos. Mas o Inter entende que a mensagem que seria passada através disso seria muito negativa e garante no bastidor que não irá mudar sua sede neste momento de dificuldade do povo gaúcho. Bom, através disso se buscam alternativas. E uma delas foi um ofício assinado pelos três clubes, mas que o Inter, de certa forma, liderou, inclusive divulgou isto em suas redes sociais como um pedido do Inter, junto à Federação Gaúcha de Futebol para a CBF. E o pedido do Inter é que os seus jogos sejam suspensos até o dia 26 de maio, por 20 dias. Esse foi o pedido oficial do Inter, para que as situações elas sejam recompostas, que a água baixe, que o ânimo aumente, que se reconstrua alguma coisa, se tenham mais saídas para chegadas e saídas da capital, seria um tempo mínimo suficiente, mínimo. E o Inter fez esse pedido para a CBF, que deve aceitar. E vamos lá. O Inter, por exemplo, cancelou os seus treinos até quinta-feira, tá? O Inter sabe que o jogo de sexta-feira não vai acontecer. Sexta-feira é o próximo jogo marcado do Internacional contra o Juventude pela Copa do Brasil. Não vai acontecer, porque o Inter voltaria a treinar quinta para jogar sexta. Então a gente já pode contar como adiado esse jogo contra o Juventude na sexta-feira. E digo mais, o jogo da outra segunda-feira dá para contar como adiado também, porque não tem como o Juventude chegar e não tem como o Inter sair. Então não há possibilidade dessas partidas acontecerem, tá? E aí a gente já, enfim, projeta, são 5 jogos adiados com esses dois. E o Inter pediu essa suspensão de 20 dias do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Dos jogos do Inter em especial. E isso também porque uma das argumentações é a dificuldade para treinar. O Inter vai voltar a treinar na quinta-feira, e daqui a pouco eu falo sobre isso, mas hoje eu conversei com uma pessoa da comissão técnica. O Inter não tem clima para treinar. Os jogadores do Inter não têm clima para treinar. Muitos deles não conseguem sair de casa
para treinar. E muitos deles sabem que não tem como o Inter jogar porque, cara, não tem como sair de Porto Alegre, não tem como chegar em Porto Alegre. Então, assim, esse ambiente de mobilização que existe pra tudo aqui no estado, menos pra futebol, óbvio que entra no gramado. E se o Inter treinasse hoje, seria um treino completamente fora de contexto e fora daquele ritmo que é adequado para um esporte de alto nível. E isso está sendo considerado a partir de agora. Dentro disso, o Inter cogita voltar a treinar. E o Inter cogita voltar a treinar e isto pode acontecer nesta quinta-feira. A informação trazida pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, aponta de que o Inter considera a hipótese de Alvorada como um local dos seus treinamentos a partir de quinta-feira, que é quando a reapresentação ela está marcada. O Inter vai tentar voltar a treinar em Alvorada. E, obviamente, isso depende de uma análise que será feita a cada dia sobre a condição psicológica dos jogadores, o ambiente, a condição do CT de Alvorada. Tudo isso vai entrar no bolo da discussão se o Inter vai conseguir ou não voltar a treinar nesse momento de ampla dificuldade. Mas a tentativa será feita nesta quinta-feira, se as coisas andarem da maneira que estão andando e quinta-feira for um dia um pouco mais tranquilo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds na sequência, mas antes eu convido vocês a doarem aqui no QR Code do LivePix para ajudar as vítimas das enchentes. Eu sei que tu tem pelo menos R$1, doa pelo menos R$1 para ajudar essa galera, tá? Vai com a câmera do celular nesse QR Code, não é a câmera do aplicativo do banco, é a câmera do teu celular que vai te encaminhar para um link, tu coloca nome, o valor que tu quer doar e uma mensagem. E aí vai gerar uma chave Pix para tu pagar, tá? Ajuda, porque é de suma importância que essas pessoas tenham assistência. A gente arrecadou mais de R$420 mil e a gente vai arrecadar mais ainda se você continuar doando pra gente, tá? Odds da KTO dessa terça-feira, e a gente vai passar odds aqui, por exemplo, de competições internacionais. A gente tem nessa terça-feira, por exemplo, Copa Libertadores da América, tá? Odds de Caracas e Peñarol. Caracas 5,33, empate 3,5, Peñarol 1,73. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!